Uhum. E, Liz, ainda a questão do seu verão por lá, né? Porque finalmente passou, né? Chegou aquele para mim, é um dos melhores períodos, assim, é o verão, porque eu adoro um calor, adoro um sol. Mas a gente geralmente associa o verão com essa coisa para cima, energia boa, e aí você tendo essas dificuldades também no trabalho. E ainda dentro dessa questão, como é que você sentia a abertura da Ucrânia com relação aos imigrantes? Uhum. Você sentia que existia, por exemplo, uma questão de uma posição de trabalho que talvez não fosse a merecida dentro da experiência que a pessoa tem, a questão de salário, como é que você sentiu isso? Tá. Não, então, verão para mim foi muito legal, porque primeiro começou a fazer 35, né? Mas também eu ficava passando mal, porque é um verão seco da porra, é muito difícil de respirar, é balde, a toalha molhada, tudo para você conseguir respirar dentro de casa. Eu viajei de novo, então 2019 foi o ano que eu mais viajei. A gente viajou dentro da Ucrânia e eu viajei também fora, também, sozinha de novo. Peguei ao final das minhas férias antes de mudar de emprego. Aí fui para 3 países e tal, curti o verão, mas não fui para lugar de praia. E também foi um momento que eu falei: meu, já deu, fiquei 6 meses, estava escalando as brigas no trabalho muito, estava tendo esse problema. Mas eu acho que assim, agora eu posso comparar, né, aqui e lá, eu consigo ver que, tipo, a questão do mercado de trabalho por imigrante na Ucrânia, naquela época, até a gente sair, né, era assim, você enquanto imigrante, na verdade, você vai ter mais vantagem do que as pessoas locais. E essa era uma briga que tinha no meu primeiro emprego, porque o meu salário era maior do que as pessoas estavam fazendo a mesma coisa que eu, pelo fato de eu falar inglês e de eu ser imigrante e estar trabalhando com um outro mercado que não é o mercado ucraniano. Olha. Então, tipo assim, eu acho que é claro que tinha o mercado de Forex, que era para os estudantes e tal, que aí é emprego sem registro, que esse primeiro emprego também que eu fiz não tinha registro, não tinha nada, meu salário chegava no envelope. Então, eu acho que tem também essa coisa, tem a exploração da mão de obra, principalmente universitária, que tinha, né, imigrante na Ucrânia, mas eu vejo que, assim, para mundo corporativo, quanto mais idiomas você falar e quanto mais estrangeiro você for, maiores as chances do seu salário ser melhor do que o das outras pessoas. Entendi. E assim, agora assim, naquele verão, já estava ali há uns 9 meses na Ucrânia. Como é que foi o relacionamento com os pais do seu marido? Porque no começo rolou aquele estresse. Foi possível construir uma relação amigável ao longo do tempo? Ou você abandonou e falou, bom, não dá para Não, fazer de tudo? o estresse continuava. Eles decidiram, o Roma conseguiu convencer o pai dele a gente se encontrar um dia num café para pedir desculpa. Então, o pai dele pediu desculpa, eu pedi desculpa, mas foi isso, e não saiu disso, a gente não conseguiu avançar em nada. Foi somente no ano passado que a gente começou a ter uma relação normal, como família mesmo. Então, ele me ligou, né, em abril de 2021, o pai dele me ligou no meu aniversário, chorando, pedindo desculpa e dizendo que ele tinha visto, que a gente tinha saído, né, começando a sair da pandemia e tal, e que ele viu que muitos dos amigos idosos dele morreram sozinhos, sem família por perto, sem ninguém por perto, porque não tinha uma relação boa, e que ele não queria isso para a vida dele, e que ele torcia para que a gente pudesse, então, começar do zero e retomar essa relação que a gente não teve, porque nesse meio tempo eu casei e tudo mais, eles não foram no casamento e tudo. Então, aí a gente pegou e desde abril do ano passado a gente começou então um processo de eles começaram a perguntar, porque antes ligava e nem perguntava se eu estava bem, se estava nada. Aí eles também só foram saber do gato, tipo, conhecer e receber foto do gato, essas coisas também, no ano passado e tal. E aí, no final do ano, e foi muito simbólico para mim isso, a gente voltou para o apartamento, Olha, que eles tinham expulsado a gente. Então, a gente voltou para o apartamento em dezembro.
Eu fiz questão de que fosse em dezembro, para que a gente tivesse exatamente isso marcadinho assim. E aí a gente voltou em dezembro, a gente passou o Natal lá. O pai dele veio da cidade dele, a mãe não, mas o pai dele veio para passar o nosso Natal, né? O Natal do dia 25, todo mundo junto, mesmo não sendo o Natal que ele comemora. E foi um fechamento de ciclo mesmo, assim. A gente conseguiu se perdoar, a gente conseguiu se resolver. E foi isso, tipo, fiquei triste porque era só o começo do nosso processo de aproximação e eu tive que sair, mas hoje em dia é isso, assim, quando eu ligo pro meu marido, eles vêm falar comigo de vez em quando. Na semana que a guerra começou, no final de semana eu ia comprar meu guarda-roupa. Então, minhas jaquetas estavam numa caixa mais ou menos da minha altura, assim, todas. E aí começou a esfriar e o pai do Roma, ele vai regularmente da cidade onde eles estão para Kiev. E aí teve um dia que ele estava lá e eu falei, olha, a gente precisa se organizar, porque eu não vou comprar. Eu não tenho como comprar a qualidade das jaquetas que eu tenho em franco suíço, porque é impossível esse país. Então eu falei para ele, vocês vão ter que mandar para mim pelo correio. E aí o pai dele me ligou lá de casa, me mostrando as jaquetas, e eu decidi qual jaqueta que ia ser mandada para cá e qual que não ia. E foi um chororô danado, porque foi a primeira vez que eu vi a casa e as coisas continuam lá do mesmo jeito que a gente deixou e tal. E aí ele foi abrindo a caixa e pegando as jaquetas para poder mandar para mim. E aí quando eu comecei a chorar, porque lá, tipo, na Ucrânia normalmente todas as casas têm papel de parede. E é uma breguice, é horroroso, é feio, tipo, é Concordo. muito feio. É muito feio. Só que quando eu vi o papel de parede do meu quarto, eu comecei a chorar de saudade, porque eu falava, eu matava e morria para ter meu papel de parede de novo. E aí eu comecei a chorar horrores, e aí ele também ficou muito emocionado, e ele falou assim, não quero ver você triste, por que você tá aí, tipo, triste, tipo, volta para cá, vem para cá, tá difícil, mas vai ser melhor do que você ficar triste aí sozinha. Só que minha família nunca que vai aceitar uma coisa dessa, e agora também eu já estou trabalhando por aqui, então agora as coisas estão mais ou menos estáveis. Mas é isso, assim, a gente saiu de não quero nenhum contato com essa mulher, eu não acho que ela tinha que estar junto com você, para vem que a gente vai te acolher, não quero te ver triste, vou fazer o que eu puder daqui para poder te trazer um pouco de felicidade. E Liz, já no outono ali, com todas aquelas transformações, você e o Roman comemoraram, né, o primeiro ano juntos, estava de fato terminando aquele primeiro ciclo daquele primeiro ano ali. Uhum. O que você diria que você aprendeu sobre si própria naquele primeiro ano? E também sobre os ucranianos? O outono foi um pouco de mudança, porque eu troquei de emprego e tal, então foi legal essa parte. Foi quando eu passei a primeira situação de racismo direto, assim, com a moça do mercado, que eu já comentei antes. Mas foi um. É aquilo, assim, como eu já estava em casa, foi só quando começou. Porque, assim, o outono é a estação do ano, até eu me mudar para cá, era a estação do ano que eu mais odiava. Porque se a primavera representa o nascer, o outono representa o começo do morrer, né? Odeio o outono, tipo assim, eu odiava o outono, porque é aquilo, é tipo, ainda mais na Ucrânia, é um outono que já começa a ficar cinza, você já em setembro você já tá usando bota, você, tipo, tem que começar a tomar as vitaminas, você não acha mais nada no mercado, porque a Ucrânia respeita muito essa coisa das coisas de fruta e legumes da época. Então, o outono, para mim, era essa comunicação, porque era essa representação do tipo, se prepara para o que está por vir, entendeu? Que é o frio, que é o inverno, que é a neve e tal. Então, eu tinha uma relação muito conflituosa com o outono, e desde o primeiro outono. Foi do tipo, sair daquela êxtase da primavera e do verão de tipo sol e felicidade para voltar para o cinza. E aí, quando a gente completou um ano naquele inverno, né? Tipo, já no inverno, que bateu um ano de Ucrânia, eu falei assim, beleza, tipo, atingir essa marca, que é uma marca que ninguém achou que eu fosse conseguir, porque todo mundo ficou falando, né? Porque a minha família também estava meio não achando que eu fosse aguentar ficar. E eu fiquei, e aí para mim foi mais ou menos assim, do tipo, foi um respiro de alívio, porque foi tipo, beleza, consegui, sabe? Sobrevivi um ano,
Tô já há 1 ano aprendendo ucraniano, já mudei de emprego, tipo, já tô no meu segundo emprego. Agora é 2020, vai dar tudo certo, não sei o quê. Ha! Pandemia em março. Achou, né? Achou que tava ficando Ah, fácil. coitada, achando que 2020 ia ser o ano dela. E aí foi o que foi até chegar onde a gente chegou agora, né?